o medo já se foi, o amor perfeito fogo lançou. E hoje, irmãos, para que nós possamos realmente estar em águas mais profundas, Deus, em sua infinita bondade, trouxe um grande instrumento de Deus aqui, que é o pastor Joaci. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com os irmãos. Amém. Quero que se abrem lá em Gálatas capítulo 4, do verso 1 em diante. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, andávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Precisamos entender isso na nossa vida. Eu sei que aqui em Garuva, assim como em Joinville, assim como em Araquari, aonde tem uma morada principalmente, você tem ouvido muito sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. Mas pastor, só se fala nisso hoje em dia. Eu quero dizer para ti que é disso que precisa ser falado hoje em dia. Eu quero dizer para você que você precisa ouvir disso todo dia, várias vezes ao dia. Você precisa ouvir sobre a graça de Deus, sobre o favor, o quanto Ele foi gracioso conosco, o quanto Ele foi bondoso, generoso conosco. Porque o entendimento da graça e do favor de Deus aumenta a nossa fé. À medida que nós entendemos o quão a graça de Deus nos alcançou, mais aumenta a nossa fé. E à medida que aumenta a nossa fé, mais os cumprimentos das promessas de Deus vêm sobre a nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Toda a diferença. Quando as situações adversas acontecerem na tua vida, você vai olhar para a situação e vai dizer o seguinte: isso aqui não me define. O que me define é a graça de Deus, o favor de Deus, é o que Ele diz a meu respeito. Quando a vida estiver muito boa, você vai dizer o seguinte: a graça de Deus está na minha vida, a abundância do Senhor. Você vai saber dar o devido valor àquilo que você tem, porque você entende que aquilo vem da parte de Deus. Não é algo que você consegue conquistar com a força do braço. Não é algo que você consegue conquistar naturalmente. O homem espiritual, ele sabe dar a devida glória a Deus. Ele sabe reconhecer que ele não é nada, que não existe vida sem a presença de Deus. Quando nós lemos esse texto de Gálatas, e aqui algo que nós precisamos entender é que nós fomos, no momento em que confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Isso aconteceu na minha vida e acontece na vida de todo aquele que tem Jesus no coração. Nós mudamos de posição no mundo espiritual. Nós passamos da condição de servo para a condição de filho. No momento em que nós olhamos para a cruz e reconhecemos o sacrifício de Jesus, então a Bíblia diz que nós somos transformados, nós somos adotados por Deus agora e passamos a ser herdeiros da promessa de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, que para uma pessoa ser herdeiro, ele só precisa ser filho. Um filho, ele não precisa fazer tudo certinho para ele herdar o que é do pai.
Ele não precisa obedecer completamente ao pai para ele herdar aquilo que o pai tem. O que nos faz herdar uma herança é o simples fato de nós sermos filhos. Em relação às coisas de Deus, elas funcionam da mesma forma. Então não é o fato de eu não pecar mais que eu deixo de ser herdeiro das promessas de Deus. Não é o fato de eu ser bonzinho. Não é o fato de eu não fazer mais coisas que desagradem as pessoas ou a Deus que me tira da condição de herdeiro. Não estou incentivando ninguém aqui a viver uma vida desregrada, uma vida descompromissada com Deus. Na verdade, quero deixar um alerta aqui para os irmãos. Há um grande engano quando se fala de graça, de favor de Deus. Muitos pensam e dizem até que agora que está se pregando essa coisa de graça, virou um oba-oba dentro das igrejas. Virou uma bagunça dentro das igrejas. Essas igrejas que pregam a graça é uma bagunça. Porque agora está liberado fazer o que quiser, ir aonde quiser, andar com quem quiser. Está liberado porque tudo é graça, tudo é favor, tudo é graça. Olha, eu quero dizer para os irmãos que aqueles que pensam assim não entenderam nada o que é a graça de Deus. Na verdade, aqueles que entendem verdadeiramente a graça, eles entendem o quanto que foram amados por Deus, que o pecado passa a não fazer mais sentido na vida dele. Quanto mais eu entendo o favor de Deus, quanto mais eu entendo o amor de Deus por minha vida, mais eu me afasto do pecado, mais a justiça própria, o merecimento se afasta da minha mente e eu passo a entender que não é pelo meu esforço, mas é por quanto Ele me amou que eu o sirvo. Eu já não sou mais servo, mas eu me coloco na condição de servo. Não porque Ele me exige isso, mas é porque o amor dEle me constrange a fazer isso. Esse texto de Gálatas que nós lemos, ele é um texto que deixa muito claro algumas coisas para nós. Então veja bem, olha só, vamos ler de novo. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Uma pessoa ela só consegue tomar posse da herança dela quando ela deixa de ser menino. Enquanto ela é criança ainda, mesmo que ela já tenha direito à herança, ela ainda não pode desfrutar da herança. Ela tem que ter alguém, algum tutor, alguma pessoa responsável por ela, que vai dar a direção nas coisas até que ela tenha o tamanho, a compreensão para desfrutar e realmente dar fim e governar aquela herança. Então, em todo tempo, o menino em nada difere do servo, ou seja, ele tem, mas não tem. É dele, mas ele não desfruta verdadeiramente como sendo dele. Tem alguém governando por ele. Tem alguém controlando aquilo que é dele. E ele continua. Mas está debaixo de tutores, e até ao tempo determinado pelo pai, até que ele esteja no tamanho, na maturidade, na compreensão de desfrutar disso. E ele continuando a lendo, ele diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, do pecado. Nós vivíamos debaixo dos rudimentos do mundo. No que é que perece o mundo, irmãos? O mundo perece por causa do pecado. Nós vivíamos lá. Eu sei que você pode pensar assim: pastor, eu sempre fui uma pessoa muito gente boa. Eu sempre fui um cara muito honesto, eu sempre fui um cara muito trabalhador, eu levanto de manhã cedo, eu vou para minha empresa, eu nunca roubei ninguém. Jamais eu faria mal a uma formiga. Imagina se eu tenho a minha roupa para dar para outro, se for assim preciso. Dou cestas básicas, levo alimento, deixo de comer, se for preciso, para dar a outro. Nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu sei que você pode pensar, e eu até acredito. Se algum de nós aqui falar isso, talvez nem todos possam falar dessas coisas, mas se de repente alguém aqui tiver nessa condição, eu acredito. De repente você realmente foi uma pessoa, sempre uma pessoa íntegra, boa, de princípios, respeitadora de tudo, de todos. Eu concordo com isso. Agora, isto não nos qualifica a ser chamados filhos de Deus, porque todos nós andávamos nos rudimentos do mundo. Existia um pecado original dentro de nós, que é o pecado do homem, e esse pecado, ele nasce com o homem já. Você vê um bebê,
uma coisa inocente, você pensa, como pode ter pecado uma criança dessa? Como? Como alguém tem coragem de dizer? Assim, acredite, o pecado está dentro dele, só não manifestou ainda. É uma questão de tempo para esse negócio manifestar na vida do cidadão. A prova disso somos nós. Pensa que você não foi essa pessoa assim estranha que é hoje. Você já foi um bebê lindo, bonito, que todo mundo quis cheirar, dar beijinho. Ou seja, nós vivíamos todos debaixo dos rudimentos desse mundo, do pecado do mundo. Assim também nós, quando éramos meninos. Então todo aquele que vive, o que é que ele quer dizer? Que todo aquele que vive debaixo da lei, ou seja, da justiça própria, do merecimento, eu só consigo as coisas porque eu mereço, todos esses são considerados meninos diante de Deus. Por isso que você vai ver, às vezes, dentro das igrejas, pessoas já que têm Jesus no coração, ou seja, elas são filhos, elas são herdeiros das promessas de Deus, vivendo ali, já conhece a Jesus há 1, 2, 3, 5, 10, 30, 40, 50 anos e ainda meninos, porque elas ainda acham que elas podem chegar diante de Deus pelo seu próprio merecimento, pela justiça própria. Esses são considerados meninos e não desfrutam da herança, estão sempre debaixo de tutores. Nunca conseguem desfrutar completamente das promessas de Deus. Ele continua, mas vindo a plenitude dos tempos, quando é que foi a plenitude dos tempos? Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remissão, pagar, uma dívida remida, uma dívida paga completamente. Ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Você pode pensar que só quem vivia na lei eram os judeus, essa coisa de lei é para os judeus, pastor. Não. Todo aquele que vive debaixo da justiça própria, da sua própria bondade, sendo merecedor, tendo a sua própria justiça, ele é como se vivesse debaixo da lei. Não desfruta da herança, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja como aquilo que eu falei, no momento que nós recebemos Jesus, que Ele paga a nossa conta, a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você passa da condição de servo, você passa agora a ser tratado por Deus como filho. Menino ainda, mas filho. Incapaz ainda de tomar posse de toda a herança, mas filho. Vai pecar ainda, vai cometer erros ainda, vai andar por caminhos tortuosos em alguns momentos, vai falar coisas que não deve, como todo filho. Vai querer sair de casa do pai em algum momento, mas não deixa de ser filho, é só menino. Continua. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. E aqui, irmãos, para mim, a salvação é o maior de todos os presentes que Deus nos deu. Mas se enviar o Espírito Santo para estar conosco, é uma dádiva, é um presente gigantesco que Deus deu a todo aquele que um dia olhou para a cruz e viu Jesus Cristo. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo Jesus, ou por Cristo. Então, veja bem, Paulo diz que debaixo da lei nós somos como bebês, nós somos como crianças. E o que é viver debaixo da lei? Viver debaixo da lei é viver debaixo da justiça própria, do merecimento, viver debaixo do orgulho, viver debaixo da sua própria bondade, não reconhecer o favor de Deus na sua vida. Só é considerado adulto, só vai desfrutar da herança aquele que entender quem Jesus Cristo é, aquele que entender a graça e o favor de Deus na sua vida. Então, ao contrário de que muitos pensam, pregar a graça de Deus, pregar o favor de Deus é um evangelinho, café com leite, arrozinho com feijão, coisa simples. Eu quero dizer para você que não tem nada mais profundo na palavra de Deus. Não existe nada, acredite, não existe nada mais profundo na Bíblia do que pregar a graça e o favor de Deus em nossas vidas.
Eu sei que você pode estar procurando, e às vezes nós também temos esse hábito de vasculhar os códigos secretos da Bíblia, aquelas informações que só os grandes estudiosos conseguem, aquelas revelações que só aqueles que estudam profundamente a Bíblia têm. Quem não quer ter essas coisas, não é mesmo? Quem não quer entender toda a simbologia da Bíblia? Quem não gostaria de entender a forma como Deus se comunica verdadeiramente através da sua palavra? Que ela é toda simbólica, ela é toda cheia de detalhes e revelações que, quanto mais você lê, mais você sabe que não sabe. Você vai entendendo quão profundo é, quantas revelações o Senhor tem para nós. Procuramos essas revelações e esquecemos que a maior de todas as revelações, a maior de todas as mensagens, aquela que vai te levar a reinar com Cristo, acredite, aquela que vai te fazer entender o Evangelho do Reino. O que significa reinar com Cristo? Você só vai conseguir entender isso quando você entender a graça e o favor de Deus na tua vida. Enquanto nós vivemos ainda no nível do merecimento, no nível da justiça própria, no nível do querer entender as coisas tudo racionalmente, não queremos entender as coisas por fé, enquanto nós quisermos viver por isso, nós não vamos herdar as promessas de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então veja bem, Abraão é considerado o pai da fé. Muitos dizem que Abraão foi justificado por Deus, ele é chamado um homem de fé, no momento em que ele ia sacrificar Isaque, seu filho. Muitos dizem que Abraão foi justificado um homem de fé, ele foi até o fim naquilo que Deus ordenou a ele. Na verdade, o texto que diz que Abraão foi justificado pela fé, Isaque nem existia ainda. Isaque não estava nem na barriga de sua mãe ainda. Abraão foi justificado pela fé porque ele creu. Ele simplesmente creu. Abraão era um adorador de ídolos, era um fabricante de ídolos, ele era dono de escravos. Abraão tinha os seus problemas com a sua esposa. Abraão tinha problema com os filhos. Ou seja, uma pessoa comum, que nem nós. Uma pessoa que tinha lá os seus desvios de caráter, em alguns momentos. Uma pessoa que tinha lá seus conceitos duvidosos, uma profissão duvidosa. Como Deus escolhe uma pessoa assim? Assim como escolheu nós, assim como te escolheu, assim como escolheu, que andávamos nos rudimentos do mundo, andávamos no pecado do mundo, andávamos no nosso próprio merecimento, não críamos verdadeiramente no Senhor. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão foi chamado de justo simplesmente porque creu, e não porque ele era um cara bonzinho ou politicamente correto. Não, novamente, não estou incentivando ninguém aqui a se escolhambar na vida, muito pelo contrário, repito, o maior sinal de quem entende a graça de Deus é aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor. Sabe por que as pessoas não se entregam de fato a Deus? Sabe por que as pessoas elas não se entregam de fato ao seu chamado em Cristo? Porque lá no fundo, elas acham que nem foi feito tanto assim por eles. Nem foi feito muita coisa por mim, porque afinal de contas eu nem era tão errado assim. Eu era um cara gente boa pra caramba. Pensa num homem bom. Pensa num marido bom. Pensa num pai bom. Pensa numa esposa boa. Pensa numa mulher querida. Pensa numa comida boa. E vai por aí. Na verdade, o que faz com que as pessoas não se entreguem verdadeiramente é porque elas não entendem o quanto elas foram perdoadas. Elas acham que elas não tinham tanto pecado assim. Tem um caso na Bíblia desse. Chegou uma prostituta e um religioso. A prostituta chegou aos pés de Jesus, beijou os pés dele, lavou com as lágrimas, secou com o cabelo, e isso foi-lhe imputado por justiça. O religioso não recebeu Jesus direito, não deu um beijo no rosto de Jesus, ou não o serviu, não lavou os pés dele, que era hábito na terra.
porque ele achava que ele não tinha tanto pecado assim. A única maneira que o homem tem de herdar as promessas de Deus é pela fé, crendo. Gálatas 3,18 diz assim: lei e graça não se combinam, ou é uma coisa ou é outra. Se eu tiver que fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, é qualquer coisa menos herança, é qualquer coisa menos favor. Olha o que diz: porque se a herança provém da lei, do esforço, do merecimento, da justiça própria, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deus prometeu a Abraão. Deus não exigiu que Abraão fosse um bom marido. Deus não exigiu que Abraão fosse um bom filho, que fosse um bom pai, que fosse um bom patrão, um bom profissional. Deus simplesmente despejou o favor na vida de Abraão. E Abraão creu. E porque ele creu, ele desfrutou das promessas e da herança de Deus. Se tornou riquíssimo, se tornou pai de uma grande nação. E nós somos chamados filhos de Abraão. Todos aqueles que vivem por fé, que vivem pela fé, que não confiam na força do seu próprio braço, mas confiam na justificação de Cristo, são chamados como o crente Abraão, homens de fé. É assim. Quando tentamos merecer a bênção de Deus pela obediência aos mandamentos, às ordenanças, anulamos a fé e cancelamos a promessa. Aqueles que andam na lei precisam se esforçar para receber a herança, o que é uma contradição, pois a herança vem pelo simples fato de ser filhos. Quero que você abra lá em Êxodo, capítulo 23, no versículo do 25 ao 30. Agora olha só que algo interessante que Deus diz para aquele povo que estava caminhando no deserto, caminhou no deserto durante 40 anos, eles iam entrar na terra de Canaã, mas antes de eles entrarem na terra de Canaã, então Deus faz algumas promessas a eles e dá algumas orientações a eles. O que são essas? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo todo o povo aonde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desertos e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, que seja uma grande multidão, e possuas a terra por herança. Quero que você atente aqui para algumas coisas nesse texto. Deus faz uma promessa para aquele povo. Ele diz o seguinte: Deus faz uma promessa para ti nessa noite. Olha, eu vou diante de ti, e eu vou expulsar todos aqueles que se resistem a ti, de diante de ti. Todos aqueles que resistem a teu avanço serão tirados da tua frente. Deixa que eu cuido disso, o Senhor está falando. Agora tem um texto, tem uma parte do texto que ele fala de uma forma especial, que é o versículo 29. Ele diz assim, ó: não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Olha que interessante. Deus tinha poder para lançar todos os inimigos daquele povo de uma vez só, num instante só, fora deles? Com certeza. Deus teria poder de fazer com que aqueles inimigos fossem lançados fora da vida daquele povo num único instante? Não tenho dúvida. Ele diz assim, ó: não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Por quê? Para que a terra não se torne em desertos e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Algo interessante aqui o Senhor nos ensina. Deus vai nos limpando à medida com que nós caminhamos. Na medida em que você caminha, Deus vai tirando os entraves, as coisas que te prendem, que te impedem de avançar. Deus vai limpando os teus caminhos à medida que você vai avançando. Porque se Deus tirar tudo uma vez só, você não tem estrutura para bancar. E esta terra deserta, esta terra vazia, vai ser tomada por bestas, por feras do campo.
o teu segundo estágio será pior do que o primeiro. Então, à medida que nós caminhamos, à medida que nós vamos tendo revelação da graça e do favor de Deus, o Senhor vai limpando os nossos caminhos, o Senhor vai tirando aquelas coisas que nos atrapalham, que nos impedem de avançar. E por último, pouco a pouco, os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Sabe qual é o grande projeto de Deus para mim e para você? É que a gente multiplique, é que a gente cresça, é que outras pessoas fiéis a Deus como você se multipliquem na cidade de Garuva. É que por onde você andar, por esses caminhos, o Senhor vai limpando e as pessoas vão querer ser igual a ti. As pessoas vão querer caminhar como você caminha. E à medida de que isso for acontecendo, você vai tomando posse da herança. Acredite, irmãos, isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Conforme eu entendo a graça, conforme eu caminho, conforme eu avanço, o Senhor vai limpando. E eu vou limpando e eu vou tomando posse da terra. E vou multiplicando. E as pessoas vão querer te ouvir. E as pessoas vão querer saber o que acontece contigo. E os da tua casa vão querer saber por que aquela tua casa que era uma bagunça já não é mais. Por que aquela tua vida que era uma confusão já não é mais. Por que aquela tua vida de falência e de desgraça e de miséria já não é mais. Porque você vai tomando posse da herança. Você vai tomando posse da herança, uma herança de paz, uma herança de alegria, uma herança de saúde, uma herança de prosperidade, uma herança vinda da parte de Deus.